A China vem financiando vários projetos de grande porte na África, mas por trás disso há uma armadilha. Em janeiro de 2017, no prédio da União Africana, localizado em Addis Ababa, capital da Etiópia, o engenheiro Amadi Belai percebeu algo estranho. Ele notou que, no meio da noite, os servidores locais se conectavam a um servidor em Xangai, para onde enviavam documentos, mensagens e áudios. Ele achou tudo isso muito esquisito. A sede da União Africana, cujo objetivo é a integração econômica dos países do continente, foi construída em 2012. Porém, essa construção não foi paga por nenhum país africano, mas sim pelo governo chinês. O prédio, uma monstruosidade arquitetônica, como praticamente tudo que é construído hoje em dia, foi um presente de 200 milhões de dólares da China para a África. Foi projetado e construído por empresas chinesas com dinheiro chinês. Só que, como já dizia o filósofo, quando a esmola é demais, o santo desconfia. De fato, quando os servidores foram instalados pelos engenheiros chineses, eles deixaram propositadamente uma porta dos fundos aberta para colher informações. Quando os técnicos da União Africana notaram isso, eles removeram os servidores chineses e instalaram outros. Mas não era só isso não. Eles também inspecionaram o prédio e encontraram vários microfones escondidos nos móveis e nas paredes. Toda a sede estava grampeada. Informações internas estavam sendo enviadas à China durante 5 anos. E aí é que está, a China presenteando a União Africana com um prédio e depois o usando para espionar é um símbolo bem emblemático da relação de Pequim com o continente. A China vem mantendo estreitos laços com a África há décadas, laços esses fundamentais para os interesses geopolíticos de Pequim. Não é coincidência que, há 32 anos, no início de cada ano, algum político chinês importante faz uma turnê pelo continente. Já virou até uma tradição. Em 2022, não foi diferente. Logo na primeira semana de janeiro, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, fez uma turnê pela África Oriental, visitando Eritreia, o Quênia e Comores. Claro que a turnê esteve repleta de símbolos referentes à farsa atual, como os ridículos cumprimentos com cotovelos e as mais ridículas ainda focinheiras. Tudo para manter o gado entretido com essa infeliz peça de teatro, da qual são obrigados a participar e da qual participam com gosto. Mas, por trás desse teatro, há mais coisas. A China tem financiado projetos de infraestrutura na África que incluem rodovias, ferrovias, represas, minas e portos. Esses projetos estão dentro da chamada Iniciativa Cinturão e Rota, também conhecida como a Nova Rota da Seda. Essa iniciativa é uma estratégia de desenvolvimento adotada pelo governo chinês em 2013, que compreende investimentos em vários países do mundo, incluindo os africanos. Desde então, a China se tornou o principal parceiro comercial da África. Nos últimos 20 anos, o comércio entre eles cresceu 20 vezes. Só entre 2020 e 2021, o volume cresceu em 40%. A princípio, o comércio é interessante para ambos os lados. A China financia obras infraestruturais na África e, em troca, ganha com juros e tem acesso a recursos naturais de que precisa para crescer. Esses projetos chineses estão espalhados por todo o continente. Olhemos para o mapa da África. Esses são os países africanos em que a China tem projetos. Sim, isso mesmo, todos. Vão desde projetos pequenos, como fábricas de calçados na Etiópia, até projetos enormes, como uma ponte suspensa em Moçambique, a mais longa da África. Olhemos agora para Cabo Verde, uma pequena ilha no Atlântico. Só ali, a China financiou a construção de imóveis, um estádio, um auditório, uma biblioteca e o parlamento. São tantos projetos no continente que é fácil perder a conta. A princípio, parecem coisas boas, não? Pois é, mas lembre-se de que tudo isso é construído com dinheiro roubado do setor produtivo e é planejado centralmente, o que garante que os recursos sejam mal alocados. Além disso, como no caso da sede da União Africana, muitas vezes há caroço no angu. Olhemos para uma ferrovia que a China construiu no Quênia. Ela vai da capital Nairobi para a cidade portuária de Mombasa. Um trem demora 4 horas para percorrê-la, um tempo bastante razoável.
Essa ferrovia custou 3,6 bilhões de dólares, o projeto infraestrutural mais caro desde que o Quênia se tornou independente. A ferrovia foi paga com um empréstimo tomado de um banco estatal chinês. Ela foi financiada pela China, projetada por engenheiros chineses, construída por firmas chinesas que enviaram chineses para gerenciar o projeto e contratar trabalhadores locais. Uma companhia chinesa a administra. Se você pegar esse trem, vai ver os avisos em mandarim. É como se fosse um pedaço da China no Quênia. A dívida, contudo, é queniana. Os senhores bovinos gadosos quenianos é que vão ser roubados via impostos para pagar esse pedacinho da China na África. E se não pagarem, o que acontece? Bom, a China pode se apropriar da ferrovia. A obra foi propagandeada como uma iniciativa ambientalmente correta, pois diminuiria o tráfego de veículos na estrada que liga as duas cidades. Contudo, o seu traçado corta 2 parques nacionais, o que vem afetando a fauna e, consequentemente, o turismo, uma importante fonte de recursos para o país. Ainda, os chineses que gerenciavam o projeto foram pegos várias vezes tratando mal os trabalhadores locais, inclusive os punindo rigorosamente quando não cumpriam os prazos irreais. E claro que houve escândalos de corrupção com funcionários de alto escalão recebendo propinas. Antes a dívida do Quênia com a China fosse só essa relacionada à ferrovia. Há vários outros projetos no país africano financiados por Pequim. Por sinal, 72% de toda a dívida do Quênia é com a China. O que acontece no Quênia se repete em outros países africanos. É algo conhecido como armadilha de débito, que faz parte da estratégia chinesa de aumentar sua influência geopolítica mundial. Nesse caso, os generosos empréstimos chineses, na verdade, se tornam uma maneira de tornar o país devedor refém. A China empresta o dinheiro, recebe as parcelas com os devidos juros, pode empregar chineses na empreitada e ganha influência em regiões estratégicas. Essa influência é usada pela China para ter acesso a recursos naturais de que necessita. Se o país devedor não honrar seus compromissos, a China pode tomar a obra. John Adams foi um diplomata e o segundo presidente dos Estados Unidos. Certa vez ele disse: há 2 maneiras de conquistar um país. A primeira é pela espada, a segunda é pela dívida. Muitos dos projetos africanos de infraestrutura foram pagos com dinheiro chinês, fazendo com que os países se mergulhassem em dívidas. Todos nós sabemos que, quando devemos dinheiro a alguém, esse alguém tem muito poder sobre nós, especialmente quando temos dificuldades para honrar os compromissos. Os incentivos dos políticos africanos são para tomar empréstimos e fazer obras populistas de grande porte. Afinal, a conta, como sempre, vai ficar para a população, não é mesmo? E o que o cidadão africano pode fazer? Só lhe resta parar de financiar tudo isso usando um dinheiro imune a políticos.